O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Lado B Notícias. Alô, ouvintes da Central 3. Eu sou Jéssica Lene, cria de Manguinhos, pedagoga e comunicadora, e esse é o novo Lado B Notícias, chegando no seu feed. Em uma nova temporada em formato repaginado, contaremos aqui 12 histórias de pessoas que abriram seu próprio negócio e foram além da mera busca por dinheiro ou crescimento pessoal. Empreender também pode contribuir para o progresso de um grupo social, ajuda a promover valores comunitários e diminui o impacto das desigualdades. E nesse primeiro episódio, falaremos da atuação de mulheres negras no afroempreendedorismo. Pessoas que não apenas ascendem profissionalmente, mas também trabalham para resgatar a autoestima e expandir a consciência racial dos clientes por meio de seus pequenos e médios negócios. O cenário do afroempreendedorismo no Brasil é de crescimento. Entre 2013 e 2023, o número de empreendedores pretos e pardos aumentou 22%, segundo o estudo do Sebrae com base em dados do IBGE. Foi de 12 milhões de pessoas negras donas de negócios para 15 milhões. A maioria é de homens, 67%. Já as mulheres têm grau de escolaridade maior. Ainda assim, persiste no empreendedorismo a mesma lógica do mercado de trabalho. A renda das mulheres negras é 28% menor que a de seus colegas homens negros. Na comparação com brancos, a diferença é ainda maior. Elas ganham 49% menos que mulheres brancas e 61% menos que homens brancos. Tendo como pano de fundo a desigualdade racial que assola o Brasil desde os tempos da escravidão e que resulta em um mercado de trabalho excludente, o empreendedorismo acaba sendo, muitas vezes, a única saída de geração de renda para as pessoas negras. Daí, então, surge o conceito de afroempreendedorismo, como explica a Fal Ferreira, analista de empreendedorismo do Sebrae. A gente entende que o afroempreendedor, ele parte de uma realidade diferente, né? A maioria atua em atividades simples, de baixa entrada, né? Revendendo alguma coisa, produzindo alguma coisa que já sabe, usando de uma habilidade que já tem. Não é aquela coisa de, eu vou estudar o mercado e ver o potencial, o que está mais promissor para empreender no momento. Não, ele já parte aí dessas atividades que ele sabe fazer ou de algo que é mais fácil para ele começar a empreender, porque ele tem a necessidade de fazer dinheiro rápido. A gente tem o cuidado ao levar capacitações, levar programas, eventos para esse público, entender essa realidade e usar também uma linguagem adequada para esse público. O empreendedorismo tem muitos termos em inglês, muito conceito importado, né? Então a gente busca traduzir quando a gente vai falar com esse público mais simples. Em tempos recentes de neoliberalismo veloz, o Brasil se acostumou a ver o termo empreender ser usado como eufemismo para trabalhador precarizado. Dessa forma, é necessário separar esse desvio para sermos claros de quais empreendedoras estamos falando. Aquelas que, de fato, têm seu próprio negócio como plano de gestão, processos estabelecidos e que oferecem serviços previamente definidos, nada a ver, portanto, com aquelas que vendem sua força de trabalho dependendo exclusivamente de plataformas ou algoritmos. Então, falamos aqui de pessoas que começam seu próprio negócio do zero, sem heranças significativas, sobrenome fluente ou apadrinhamento de investidores. É o caso de Sandrinha Flávia Nandaka, 47 anos, que atualmente é sócia da Niari Afrocosméticos. Sua trajetória profissional incluiu trabalhos no comércio, na comunicação e em outras carreiras em Divinópolis, Minas Gerais. Até que seu destino cruzou com Patrícia Santos, fundadora da Niari.
Sandrinha fala um pouco de como se tornou afroempreendedora. Eu era transista também, trançava os cabelos, então eu tinha alguns clientes, isso nas horas vagas fora do CLT. E a Patrícia Santos tinha um salão especializado em tranças, e ela começou a produzir cosméticos ali no seu salão, porque ela formou em química, né, deu aula há um tempo, e depois desistiu e aprendeu a trançar como as africanas durante o tempo que ela estudou química. Então, hoje ela é mestre nessa função e começou a desenvolver ali produtos para fornecer para os seus clientes do salão de beleza. Então, quando eu não tinha espaço para trançar, eu mandava para ela. Quando ela não tinha, ela mandava para mim e a gente não se conhecia. Então, esses clientes em comum sempre falavam, vocês precisam se conhecer uma a outra. E aí, um dia, a Patrícia chegou e disse assim, olha, eu tenho uma marca de cosméticos que chama Niari Cosméticos, na época não tinha Afro Cosméticos, mas a empresa, assim, ela não tem nada, assim, a gente só trabalha com 3 máscaras de hidratação que eu tô terceirizando, mas eu tô precisando de uma pessoa que entenda de comunicação, de vendas, que tenha as habilidades que eu não tenho, disse ela, porque ela tem muita habilidade em estoque, em desenvolver produtos, mas precisava de pessoas para somar com ela, né? A chegada de Sandrinha para ajudar a Patrícia na Niari é apenas um exemplo das barreiras enfrentadas pelas mulheres negras que começam seus próprios negócios. Se dentro da lógica do capitalismo periférico, aprimorar um pequeno negócio é desafiador para qualquer um, para a empreendedora negra, a montanha a ser escalada tem um dobro de tamanho. Escolher caminhar com seus próprios pés e ter o seu negócio dá bastante trabalho. Fal Ferreira lista uma série de dificuldades, como, por exemplo, pouco dinheiro no fluxo de caixa, fazendo com que boa parte da grana que entra seja utilizada no dia a dia. Também há problemas com gestão de tempo, já que muitas vezes as empreendedoras negras precisam ter outros trabalhos. E ainda, a falta de uma rede de apoio. Às vezes a pessoa negra tem várias outras atividades que precisa se dedicar, ela não consegue se dedicar a 100% ao seu negócio. Falando de mulheres negras, a maioria das mulheres negras também tem atividade de cuidado, seja com os filhos, seja com os pais, seja até com a comunidade. E tanto de rede de apoio que realmente possa ficar com os filhos no momento que ela precisa participar de uma capacitação, quanto a rede de apoio que vai indicar ela para trabalhos, vai indicar ela para ser fornecedora de grandes empresas. Sandrinha sentiu na pele, literalmente, esses desafios. E ainda adiciona mais um. O choque com que costuma ser recebida quando faz negócios com outros empresários. Começar um negócio, né, sem ter nenhum investimento financeiro, sem um apadrinhamento empresarial de alguém próximo, como vemos acontecer com muitos negócios, né? Tem muitos negócios grandes aí que quando a gente vai analisar, a pessoa já vem de uma família que já tinha um outro negócio ou que já tinha um aporte financeiro e que já tem ali um nome interessante para pegar até um empréstimo num banco, né? Por conta dos bens que a pessoa tem. Ser 3 mulheres pretas, crespas, ex-empregadas domésticas, que chegam nos lugares e fala que são as donas da indústria, gera uma desconfiança, um olhar de baixo para cima, tipo assim, mas vocês são donas mesmo? Essa indústria é de vocês mesmo? Não tem ninguém por trás. Tem sempre aquela desconfiança. Mas nem tudo é percalço na vida da afroempreendedora mineira. Com o histórico de militância no movimento negro e hoje colunista da seção Negócios da revista Cangerê, Sandrinha se orgulha de ser sócia de uma atividade que resgata a autoestima e auxilia na conscientização racial de suas clientes. Hoje a gente usa um slogan que é bom mesmo é ser livre, consciente, porque é muito importante a gente se aceitar a nossa estética, a nossa beleza, entender o que o mercado fez com a gente, sobretudo o mercado da beleza, da estética, fez a gente se enquadrar num padrão que não era nosso. Então hoje a gente traz essa consciência no nosso slogan para que a gente tenha mesmo consciência de tudo que aconteceu e entenda que você ser crespa, você ser cacheada, crespa, e amar o seu cabelo, amar a sua estética, entender das suas raízes, de onde você veio, é muito libertador, é um ato político. Andréa Lopes da Costa, socióloga, especializada em relações raciais e feminismo negro, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio,
reforça o caráter político do afroempreendedorismo, traçando uma linha histórica entre a relação da beleza da mulher negra com a comercialização de produtos especializados para esse público. Para a pesquisadora, o movimento tenta fazer um resgate de uma pauta que foi explorada pelas grandes empresas, a partir da ideia de pessoas negras com poder de consumo no fim do século XX. Isso vem por dentro de um debate que ficou muito forte ao longo desse período, que era sobre a possível existência de uma classe média negra. Então foi um debate muito forte, que acabou não vingando tanto, porque se reconhece que, de certa forma, que nós não temos uma classe média negra, mas nós temos negros em situação de classe média. Então, a ideia de uma classe média negra vinha muito associada a uma perspectiva de identidade coletiva de classe média, que significaria poder de compra, né, poder de voto, poder de veto, poder de boicote. E isso nós não temos no Brasil. Então, de certa forma, essa ideia de produtos para pessoas negras acabou sendo colocada num debate público por conta de um poder de mercado. Então havia uma possível classe média negra e então temos que ter produtos. E aí é nesse momento que as empresas hegemônicas, então os primeiros produtos que apareceram fortemente no mercado eram produtos que não se vinculavam a uma identidade negra, que não se vinculavam à autoestima negra, mas era a ideia de um consumo negro. Havia quase que um sequestro do tema pelo mercado. Agora é que tem um resgate. E é um resgate que é produzido no contexto da produção de autorreconhecimento de pessoas negras. Então, tem uma dimensão geracional também, que é uma dimensão, que é uma geração que acaba se dissociando das narrativas estéticas hegemônicas. Então, acaba desconsiderando a ideia do cabelo liso como um padrão de beleza, a ideia, né, da roupa, de uma roupa específica, de uma forma de lidar com a corporeidade muito específica, que era vista, sobretudo, dentro de um padrão estético branco. Mas, claro, há limites para o poder transformador do afroempreendedorismo na lógica da sociedade atual. A professora acredita que o conceito acaba reproduzindo narrativas que contribuem para ideias de redução de políticas públicas e esvaziamento de políticas sociais em um contexto de desemprego estrutural. Primeiro que empreendedorismo é uma categoria, como categoria ele é muito recente, a gente fala há poucas décadas sobre isso. Mas essa proposta de um projeto mais, a princípio, autônomo e libertador, né, do trabalho, é algo que vem se constituindo há muito tempo, pensando sobretudo nos anos 90, anos 2000, isso se torna forte e aparece agora com essa fala de empreendedorismo, né? Pessoa que se faz por si mesma, pessoa que consegue fazer a gestão do seu trabalho. Então existe aí toda uma narrativa por trás que é da potente autonomia do trabalho e também de uma infinita liberdade de escolha de tempo, né? Da gestão do tempo, gestão do dinheiro, gestão da ascensão, gestão da mobilidade, gestão do trabalho de maneira geral. Então isso é algo que é um componente efetivo de um modelo, obviamente, liberal e neoliberal. Traz, efetivamente, algumas limitações, tem algumas críticas quando nós pensamos a ideia do empreendedorismo. Ainda assim, Andréa também entende que, mesmo contribuindo para essa narrativa neoliberal, o afroempreendedorismo é uma realidade e acaba sendo mais um fronte de batalha contra as desigualdades raciais e de gênero. Uma sociedade profundamente racista e sexista como a brasileira, nós vemos que o empreendedorismo ganha contornos diferenciados, né? As pessoas negras têm muito mais dificuldade no que se refere a capital social, por exemplo, que é rede de relacionamentos que permitem muitas vezes iniciar e fazer prosperar o empreendimento. Existe maior dificuldade, aí são dados que mostram isso, tem pesquisas que mostram isso, maior dificuldade de obtenção de financiamentos, né? Com bancos, com você pensa em empréstimos, também uma maior dificuldade até no que se refere a capital cultural, porque nós falamos também de produzir empresas, mas também fazer a gestão das empresas. Isso pressupõe um tipo de conhecimento, muitas vezes, de finanças, conhecimentos de investimento, enfim, uma série de conhecimentos que nem sempre são facilmente disponíveis. Então, já temos aí uma diferenciação quando pensamos ser empreendedor branco e ser empreendedor negro. Para Sandrinha, sua atuação contra a desigualdade racial vai além de deixar outras mulheres satisfeitas com seu cabelo e sua beleza a partir dos produtos da Niari.
a empreendedora mineira crê que servir de espelho para reforçar a capacidade de empreender de seus iguais também ajuda na autoestima e na quebra de paradigmas racistas. Por isso que toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar sobre autoestima das mulheres pretas, isso é muito além da estética, tá? Não é só estética. Tem muita coisa por trás que precisa ser conversado, precisa ser falado, até que a gente se cure de tudo que a gente passou, de tudo que a gente ouviu, de todas as rejeições. A Niari Afrocosméticos, ela tem esse papel, né? Ela surge também com esse papel. A gente nasceu assim, né? Trabalhando em projetos, eu pelo menos, né? Vim trabalhando em projetos que tinha a ver. E a minha sócia, quando ela cria, ela era transista, trabalhava, aprendeu a trançar como as africanas, trançava, sobretudo, cabelos de pessoas pretas. No início, homens do hip hop eram os que mais trançavam cabelos com ela. Então, a gente sempre teve essa essência dessa conversa, desse assunto. Trabalhar a empresa atrelada à construção dessa autoestima, desse conhecimento, desse reconhecimento, desse autoconhecimento, para a gente é muito gratificante. Esse foi o primeiro episódio da nova temporada do Lado B Notícias, que contará 12 histórias de pessoas que abriram seu próprio negócio na tentativa não só de mudar de vida, mas de transformar o mundo ao seu redor de alguma forma. Gostou? Se identificou? Conhece outros exemplos de afroempreendedorismo? Escreva para o Lado B nas redes sociais, @Lado B do Rio. Eu sou Jéssica Lene, cria de Manguinhos, pedagoga e comunicadora, e fiz a locução deste episódio aqui no Sauí Estúdio. As entrevistas com Andréa Lopes da Costa, Fal Ferreira e Sandrinha Flávia Nandaka foram realizadas pelo Caio Belandi, que também rotorizou esse programa. A supervisão de texto desta temporada do Lado B Notícias é de Fagner Torres Lima e Daniel Soares. Esta é uma produção do Lado B do Rio e da Central 3, que contou com a parceria do Sebrae. A edição do programa é de Fernando Cesarotti. Até semana que vem.